Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso curso de Direito de Família. Como eu expliquei na aula anterior, a gente vai começar agora a esmiuçar um pouco mais alguns aspectos que eu considerei bem relevantes e importantes para que a gente faça algo que não é só baseado em lei seca, que a gente tem um pouquinho de análise, um pouquinho de conversa, um pouquinho de estudo mais aprofundado a respeito dessas partes, tá? Primeiro, a gente tem que pensar aonde está o casamento e a família na Constituição? Ele existe? Ele é protegido? Sim, existe. Tá? Então, quais são os princípios constitucionais que se aplicam à família? Às famílias em geral, na verdade. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, dignidade da pessoa humana, artigo 1º, inciso 3º, princípio fundamental. E quando eu falo de família, significa que eu tenho que respeitar a individualidade e integridade moral, psicológica e física de cada um dos membros da família. Tá? Então, o princípio de respeito ele é fundamental, ele está aqui já definido na própria Constituição e sim, ele se aplica às famílias também. Tá? Valor social do trabalho, então é importante que os membros da família se apoiem e cooperem mutuamente, tá? O pluralismo significa isso aqui é um dos princípios constitucionais que serviu para embasar uma decisão muito importante que foi tomada em 2011, salvo engano, a gente vai ver aqui também, sobre o reconhecimento de união estável entre pessoas do mesmo sexo, onde a biologia já não é levada em consideração de forma prioritária e nem mesmo a possibilidade de reprodução seria o que definiria a ideia de família, tá? Então, assim, o que o pluralismo diz? Significa que você tem que reconhecer que existe uma diversidade e uma pluralidade de arranjos familiares. Você não está limitado a apenas um, você também vai ver os tipos de família que são considerados pela lei e pelos operadores, pelos autores, né, de direito, quais são os tipos de família que são considerados aqui, tá? Que a família tem uma função social, que os homens são iguais às mulheres, né, que tem que se tratar de maneira igualitária, tem que se tratar de maneira respeitosa mutuamente, tá? Que os jovens e crianças são protegidos, o 227, a proteção integral, inclusive gerou o ECA, e os idosos também entram aqui, tá? Essa parte. Principalmente a preservação da autonomia do lar, certo? No sentido de que, mesmo sendo parte de uma família, cada pessoa que compõe esse núcleo tem o direito constitucional de tomar decisões sobre sua própria vida. Tá? Então, assim, na prática, o que significa isso? Que aquela fala super dramática, novelesca, de eu proíbo você de ver o fulano, eu proíbo que você namore com o cicrana. Isso é bobagem. Isso não pode acontecer. A própria Constituição reforça essa autonomia. Então, isso é utilizado bastante como recurso dramático, né, em obras culturais, mas legalmente falando, isso nunca acontece. Certo? Então, assim, as famílias que são consideradas pelos autores, pelos estudiosos do direito, eu juntei alguns tipos aqui. Ó, família nuclear, pais e seus filhos, a mais tradicional, né? A monoparental, uma única progenitor com os seus filhos, ou seja, quando você tem um parente presente, seja por viuvez, ou seja por divórcio, aquela é chamada família monoparental. Família ampliada é aquela que inclui os outros parentes que são... Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF,
perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Então, avós, tios, primos, desde que, para considerar uma família ampliada, tem que estar vivendo sob o mesmo teto ou que tem uma proximidade bastante significativa. Tá? Então, assim, uma família anaparental, isso acontece bastante nos grandes centros urbanos, né, onde ou os pais são desaparecidos ou já falecidos e que a família, o controle da família é tomado pelo irmão mais velho, pela irmã mais velha, por algo nesse sentido, tá? A família homoafetiva, a reconstituída ou recomposta, não é? O que é isso? Hoje em dia também está bem mais comum, com a popularização do divórcio, a facilitação, na verdade, do processo de divórcio, que antes era extremamente burocrático, demorado, tinha que fazer separação de corpos, depois separação judicial, tinha que converter separação judicial depois de um certo tempo em divórcio, enfim, era uma bagunça. Hoje está muito mais rápido, inclusive você pode fazer divórcio fora do juízo, você é um cartório, tá? Desde que seja consensual. O que é essa família reconstituída? É quando, por exemplo, você casou, separou, você teve filhos nesse casamento, a guarda ficou com você, você conhece outra pessoa, resolve casar, vocês casam, juntam, e no mesmo teto você leva os seus filhos, a outra pessoa leva os filhos dela, vocês podem até querer ter filhos em comum entre vocês. Essa é a famosa família reconstituída ou recomposta. A família adotiva, como o próprio já disse, é criada pela adoção. A pluriparental ou mosaico é uma consequência da reconstituída ou recomposta, né? De filhos de diferentes uniões, que incluem meio irmãos e por aí. Família unipessoal, isso aí, mais para aspectos específicos de direito à saúde, por exemplo. Tá? E a família eudemonista, que não necessariamente os vínculos são sanguíneos, tá? Então, você pode considerar seus amigos, aquela história do Velozes e Furiosos, que tudo é a família, aqui é a família e o demonista, tá, pessoal? De novo, a gente tem que adaptar isso às abordagens e atualizar aos poucos, né? Diferentes países pensam de formas diferentes. Aqui no Brasil a gente existem mais tipos de família que são reconhecidos, tá? Pelo menos são estudados por diferentes ciências, diferentes áreas, mas as mais comuns são essas 10, que a gente tem que levar em consideração na hora que a gente, por exemplo, define uma lei nova, quando a gente tenta obter algum tipo de benefício social, benefício da previdência, tem que levar em consideração essa parte de família também. Tá? E vamos aproveitar, e dentro dessa mesma aula aqui, de falar um pouquinho sobre a união estável. Né? A união estável já existia anteriormente, mas não definida em lei preto no branco. Ela entrou direto na Constituição de 88, depois foi aperfeiçoada por emendas posteriores. Tá? O que significa isso? É o seguinte: uma convivência de forma pública, contínua, objetivo de família entre duas pessoas de forma pública. Você não tem uma formalidade mais específica, você não precisa fazer uma cerimônia, você não precisa registrar lá no cartório para que isso seja reconhecida a união estável. Hoje você pode fazer isso no cartório, tá? Você pode fazer o reconhecimento de união estável via cartório, escritura pública, tá? E a união estável, hoje, ele é muito parecida com o casamento.
mas ela é bem menos burocrática. Por exemplo, no estável, para ser reconhecido, não precisa correr proclama, você não precisa levar documentação, não precisa esperar prazo nenhum. É bem mais rápido, é bem mais célere do que o casamento em si, tá? E com o tempo, a união estável homoafetiva foi gradativamente sendo reconhecida, sendo protegida e equiparada à união estável dos heterossexuais, tá? E o marco principal disso foi o julgamento de 2011 do STF da DI 4277 e da DPF 132, onde foram equiparados casais homoafetivos e heterossexuais para fins de união estável. Com o tempo, como a união estável pode ser convertida em casamento, um desenvolvimento natural foi que o casamento homoafetivo também pudesse acontecer no cartório. E hoje é bastante comum você ver esse tipo de união acontecendo de forma pública, com o reconhecimento dos pares, com o reconhecimento das pessoas. Essa possibilidade, essa situação está sendo muito mais normalizada nos últimos anos do que a gente teria todas as esperanças de esperar acontecer, tá? Então, assim, por que é importante esse reconhecimento do casal homoafetivo? Por causa dos direitos patrimoniais, previdenciários, sucessórios e direitos de guarda e visitação em caso de filhos em comum ou de adoção. Tá? Antigamente, sem esse reconhecimento, a situação dos casais homoafetivos era bastante complicada, onde o companheiro sobrevivente, por exemplo, numa eventualidade de ocorrer alguma morte, seja por doença, seja por acidente, o companheiro sobrevivente ele sofria muito preconceito, era excluído totalmente da sucessão, tinha diversos problemas complicadíssimos, tá? Hoje isso está muito mais normalizado, muito mais tranquilo, tá? Claro que a questão da aceitação desse tipo de casal ainda traz polêmicas, ainda traz preconceitos, ainda traz situações difíceis, porém, como eu já disse, isso vem ao longo dos últimos anos, principalmente, vem sendo bastante melhorada e mitigada. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ter acompanhado até agora. Até a próxima aula. Até mais. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!